próximo orador, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, queria parabenizar o vereador José de Abreu por ter trazido esse assunto à tona. E nós podemos fazer a relação desse debate com vários outros debates que nós fazemos na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Primeiro que nós defendemos, sempre aqui, reiteradamente, que os principais serviços do país, que as questões estratégicas, elas sejam feitas, realizadas e efetivadas pelo Estado. E assim como diversas outras empresas públicas, a Petrobras, Eletrobras, já tivemos empresas de telefonia, e como disse, nós poderíamos fazer as relações com as coisas que têm acontecido na nossa cidade, com os debates que nós fazemos aqui, como a Codeca, o SAMAI, a questão das UPAs. Sempre o discurso que vem à tona é privatiza que melhora, porque o público não funciona, porque o livre mercado. E aí, quando a gente vê o livre mercado, que não é tão livre assim, porque sempre é dominado por uma empresa que outra, que é também, essas empresas geralmente têm como seus grandes manda-chuvas pessoas que historicamente estão acostumadas a se alimentar também do dinheiro do Estado. Porque quando é o rico que se alimenta do dinheiro do Estado, pode. Quando são as pessoas trabalhadoras, aí é caridade, aí é assistencialismo, aí não pode. Então, se os Correios hoje passam por problemas da sua precarização, é porque justamente nós já tivemos e temos muitas vezes no Estado e no nosso país essa lógica de que o público não deve funcionar. E aí a gente tem a velha dose do neoliberalismo que acaba com as empresas, vai acabando, vai comendo por dentro, não contrata profissional, não investe mais na modernização da empresa, não faz com que ela tenha o orçamento necessário para que ela possa realmente fazer a sua manutenção. E aí, com tudo isso, com esse discurso, acaba entregando a empresa para a iniciativa privada, sendo que ela faz um importante trabalho para os brasileiros e brasileiras e sobretudo, com certeza, pode sim ser uma empresa equilibrada financeiramente. Se ela não é, porque é um projeto de destruição daquilo que é público no nosso país. E falei antes que nós poderíamos ter relações com o que tem na cidade, porque a gente vê isso acontecendo com a Codeca. Acabam com o que tem de melhor com a Codeca para depois poder passar para a iniciativa privada e dizer que não teve o que fazer. A gente ouve murmurinhos do SAMAI, a gente viu das UPAs, Ah, UPA, o postão público, ele não funciona, não dá. Aí terceirizaram o postão, agora de novo nós temos notícias dos trabalhadores que não receberam seus salários e quem vai ter que custear isso, mais uma vez, provavelmente será o município. Então, aquela economia que se vende, aquela narrativa de economizar o dinheiro público cai por terra, porque na prática a gente pede os dados e se envergonham de nos oferecer os dados, vereador Jack, porque quando oferecem, a gente percebe que a terceirização acaba sendo mais cara do que o próprio serviço público. Então, manter os Correios públicos, fortalecer, é garantir que as entregas ocorrerão em qualquer canto do país. Porque o que nós vemos hoje, por exemplo, com a RGE, é uma empresa privada que muitas vezes demora 6 meses para ligar um poste, porque para eles não é lucrativo. Não contratam mais profissionais, porque para eles não é lucrativo. E aí a população que se dane, o serviço não acontece e mais uma vez a gente vê o discurso privatiza que melhora imperando, sendo que a gente tem visto no Brasil, na prática, que isso não funciona. Então, nós não podemos, mais uma vez, cair nessa cilada, enquanto população, de acreditar que vendendo o nosso patrimônio público é que a gente vai resolver alguma situação no país, porque quando tu tem os serviços públicos, tu está privilegiando o interesse público. E aí, a gestão precisa ser cautelosa, obviamente, em relação a problemas que possam acontecer, obviamente, jamais seremos coniventes com isso, corrupção, de forma alguma, enfim, mas nós sabemos que a iniciativa privada ela tem uma lógica que é o lucro, e nós não podemos permitir
que isso aconteça com a nossa empresa privada, que faz com que a mercadoria chegue a todos os cantos desse país, as correspondências, né? Inclusive naqueles lugares, muitas vezes, que a gente sabe que ninguém pisa, né? Estão lá os Correios entregando a correspondência, entregando as mercadorias, fazendo com que a informação chegue, né? Independente do local, independente se seja lucrativo ou não, né? Então, para mim, esse debate dos Correios entra na lógica da terceirização, da privatização, que geralmente a gente vê os governos defendendo, porque não pensam nos interesses da maioria da população, porque não pensam no bem do Estado, e sim nos interesses de meia dúzia que querem lucrar com aquilo que deveria ser direito e com aquilo que o Estado precisa oferecer para a população. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Próximo.